aos lugares onde sepultamos os nossos entes queridos e conhecidos, nós podemos compreender da evolução de nossos espíritos, que ali estão depositados apenas no nosso corpo físico, que certamente merece a nossa homenagem por veículo de transição e de evolução espiritual. E que hoje nós já podemos, com essa compreensão, estarmos ligados aos espíritos irmãos que partiram dessa forma de existir e hoje existem em outros planos. Isso é muito bom para a gente, né? Tá bem? Hoje nós temos a Denise, né, Denise, que vai apresentar para nós o capítulo 22. Subsolo 2? Muito bem. Ei, Maria, pode entrar. Não chega atrasada assim, esbaforida, né? Então, a Denise vai apresentar para nós o capítulo 2, o subsolo 2, 22, subsolo 2, já estou confundindo tudo, né, preparado. E em seguida, nós vamos ouvir a Dani, que trouxe um belíssimo trabalho para nós, muito coerente com a fala da Denise, a gente percebeu isso, né, ao prepararmos o texto. E isso é bom para que a gente fique atento no nosso coração o que sentimos com um trabalho como este. Isso é muito legal para o nosso aprendizado. Nós vamos ouvir a música? A Denise vai falar para nós por que ela escolheu essa música. Né, Denise? Como diz nosso amigo Pedrinho, eis-me aqui. Mas essa música, na verdade, eu vou contar a verdade para vocês, gente, eu não vou mentir. Não sei mentir, não posso. Na verdade, o capítulo que eu ia apresentar era na semana que vem. Mas houve por um probleminha da Rose, que ia apresentar ele hoje, ela me pediu que eu trocasse com ela. E ela me teve pedido no sábado, mas eu tive alguns compromissos no domingo, no curso de e acabei de preparar o estudo hoje de manhã, com a ajuda da nossa querida mestra. E então, eu tinha esquecido da música. Aí o que aconteceu? Graças a Deus, eu tive uma luz, eu lembrei da música, a gente estava num compromisso, porque eu estava com a Luciana, no mesmo local. E a Lu ganhou um CD da Cristina. Olha o CD. Aí eu falei, meu Deus do céu, esqueci a música. Aí a Cristina disse uma música bonitinha que tem música a ver, né? E é uma música regravada pelo Pascu, né? Com a voz da Fernanda Takai. E é uma música do Roberto Castro, tenho certeza que todos lembram dela, mas eu não sei o nome. Legal, me perdoe. Vai, mandem boa vibração. Cadê o... Chega lá, chega lá. Eu tenho um filho de feirão. Ninguém tem como dizer. Quem é vivo aparece. Estamos sobrando. Ela tava com vida, né?
Bom, boa noite, pastor. Espero que tenham gostado da musiquinha. Bonitinha. Gente, eu não estava presente na última quarta-feira, porque eu estava impossibilitada de vir, com muito pesar, dias de passagem. Então, eu não vi a apresentação, mas eu já vi o livro, então eu sei mais ou menos. Quem estava presente deve lembrar que ele estava fazendo uma visita, né, ao segundo andar, né, do pavilhão lá. E ele teve ótimas experiências, né, inclusive ele encontrou com o irmão H, você lembra? Uma experiência bacana. Aí, ele está sendo resumido aqui. Ele agora vai conhecer o subsolo. Então, esse capítulo, que é intitulado Subsolo 2, capítulo 22, ele inicia com esse versículo. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11. Mas toda vez que eu leio esses versículos, gente, aliás, nunca, para ser muito sincera, toda vez que eu lia um versículo, eu lia aquilo, mas eu não tentava pôr aquilo para dentro de mim, e entender, sabe? E depois que a gente vem tendo a gente vem aprendendo com a Lena, né? Eu aprendi isso com a Lena, a entender, a interpretar um versículo. E eu fiquei pensando, eu li a primeira vez, e, para te falar a verdade, achei aquilo bonito, mas não consegui colocar dentro do contexto. Mas aí eu fui ler, fui estudar, né, a lição. E tem tudo a ver, como assim, o que abriu para mim? Que nós todos temos várias oportunidades pela encarnação, pela reencarnação. Mas às vezes a gente, mesmo encarnado, a gente costuma cismar com uma situação, né, ou com um propósito, e aquele propósito a gente quer aquilo, mas aquilo não dá certo nunca, não dá certo. E a gente insiste, a gente se machuca, a gente fica chateado, a gente fica angustiado. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que matar aquilo, matar o homem velho, né, para deixar nascer um homem novo, com novos propósitos, com novas esperanças, né. E com o decorrer aqui da lição, vocês vão também perceber isso, né, até nós já tivemos, nesse livro mesmo, acho que até eu mesmo que apresentei, acho que são 13, se eu não me engano, quando o Marcondes passou muito mal e teve que ser feita uma cirurgia, vocês lembram disso, que tiraram o ovoide dele? Então, está na pessoa? Aí, a gente fica pensando, né, ovoide, como é que a pessoa consegue chegar naquilo, né? Mas Deus sempre dá novas chances, né? E a gente tem que buscar, a gente tem que querer isso. Então vamos lá. As histórias do segundo andar impressionaram o novo aprendiz. Algumas horas de visitação seguidas do instrutivo diálogo com H incendiaram-lhe a curiosidade. A vida, no entanto, chamava-o a dilatar concepções sobre suas próprias experiências. Foi então convidado pelo Dr. Inácio a visitar o subsolo 2. Ninguém pode vir aqui sem um preparo interior. Terei condições, Dr. Inácio? Hora de medir suas resistências. Mais e mais, aqui se encontra boa parcela de sua última viagem carnal. Ele já ficou pensativo, né? O ambiente demonstrava a natureza
celas carcerárias. Não havia enfermaria coletiva, luzes baixas e gritos pavorosos. Diversas salas cirúrgicas e alguns salões com enorme número de máquinas parecidas com as incubadoras terrenas. Muitos pacientes monitorados por vasto contingente de aparelhos. Dr. Inácio Marconi vestia roupagem estética apropriada. Toucas, máscaras, sapatos, camisões e calças de cor azul claro. Ao entrar, externou um médico beira-bem. Venha, Modesta nos espera. É aqui que ela trabalha? É aqui que ela mora, eu diria. Apesar de dirigir o pavilhão, passa a maioria de suas horas nesse turbilhão de dor. Ao avistarem Dona Modesta, em meio a alguns biombos no posto, cumprimentaram-na. Como vai, Dona Modesta? Com muita esperança, respondeu, expressando um manifesto cansaço. E você, Marconi? Aprendendo muito. Doutor Inácio pergunta a Dona Modesta como tinha sido a noite, e ela responde, falando sobre o resgate da irmã Marina, que era pegou de uma história, livrava, das garras dos justiceiros. E mudando de assunto, disse Dona Modesta, fico feliz que tenha chegado ao subsolo, Marconi. Modesta, será que o doutor Inácio voltou para um biombo, desejando ouvir? Creio que será uma forma muito prática de começar suas experiências. Mas venha, Marconi, olha. O dirigente olhou a criatura deitada na maca e chocou-se com o que viu. Marconi, estarrecido, pediu licença para Dona Modesta para vomitar, pois não estava se sentindo bem. O doutor Inácio pediu a ele para respirar fundo e pensar em Jesus. Doutor Inácio, o que é aquilo? Estou me sentindo fraco e... Doutor Inácio pediu que ele fechasse os olhos e pensasse em Jesus, pois era o momento de ele desenvolver defesas em nome do amor. Dona Modesta ainda pergunta ao doutor Inácio se não seria melhor que o Marconi tivesse mais tempo. O que ele responde? Não, a solução do Marconi está aqui, lembra? Dona Modesta concorda e pede ao doutor Inácio que o leve à câmara dos doutores. Dona Modesta pergunta ao Marconi se ele estava melhor. Marconi pede perdão pela fraqueza e diz, uma coisa é ler isso, é ler sobre isso, outra é vê-la. Não há por que pedir perdão, amigo. Siga com o Inácio, ele vai levar o seu destino. Marconi agradeceu Dona Modesta e saiu olhando assustado para os homens. Enquanto caminhavam, a gente está muito rápido? Não, tá ótimo. Enquanto caminhavam pelos longos corredores, Dr. Inácio explicou quem era aquela criatura, antes que Marconi se perguntasse. Ele explicou quem que era. Aquele é humano, completamente não. Apenas em metamorfose temporária. Na literatura espírita, você deve ter lido algo sobre os dragões. Olha só, gente, esse livro, eu não sei quando foi editado esse livro, Livros de Esperança. 2004. Pois é, eu nunca tinha lido sobre dragões. Antes de eu ler aquele Os Dragões, que a Dona Modesta escreve. Editora. E é muito interessante, gente. Quem tiver oportunidade, não deixe de ler. Eu acho que eu já falei isso aqui uma outra vez. Já. Eles explicam direitinho, a Modesta conta, faz uma autobiografia. Ela conta que na última encarnação dela, ela encarnou lá em Uberaba e ela foi dirigir o sanatório, E nas reuniões, muitas vezes ela teve contato com esses dragões. E é muito interessante. Se vocês tiverem oportunidade, não deixe de ler. Eu não vou contar aqui, senão eu vou ficar aqui a noite inteira. Mas é muito bacana, viu? É um dragão? Exatamente. Mas aquela aparência, para que você tenha noção onde pode chegar a mente. Gente, imagina a pessoa, vai se envolvendo com vibrações tão maléficas,
ela acaba se transformando não só em dragão, como acaba se transformando em ovoide, né? Acaba perdendo a forma humana, né? Tanto o ovoide quanto os dragões. O doutor Inácio pediu ao Marcondes que se desligasse, pois iriam visitar agora um local muito delicado que solicitava o clima da oração e do sentimento puro, a Câmara dos Ovoides. O senhor aceitou meu desejo? Perguntou Marcondes. Digamos que estou virando um Tinha muito desejo de visitar aquele. O ovoide foi retirado de mim pela cirurgia. Ele está lá. Na entrada, uma enorme placa com dizendo: todo aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. O doutor Inácio pediu ao Marcondes que ficasse na antessala. Enquanto ele pesquisava detalhes do local e folheava um pequeno livro de reflexões, teve uma surpresa que mudaria sua vida na eletricidade. Marcondes, desde que ele está aqui, ainda sentado, foi levantando lentamente com os olhos esgazeados, assustados mesmo, assustados. O coração disparou, os olhos marejados dirigiram-se ao médico como se solicitasse uma autorização. E o doutor disse: não vai abraçá-la? Eu lá, minha querida, abraçava extremamente. A Madalena deve ter imaginado a cena, né? Ela vendo? Eu até chorei. Marcondes, que saudade. Ela chorou copiosamente. Você está mais jovem e bela, e deslizava a mão pelos cabelos da companheira. Fui informada de que estava no hospital, mas aprendi a esperar. Eulália disse também acompanhar os passos dele, graças à dona Modesta e ao doutor Inácio, que a aconselharam também a aguardar esse momento com paciência. O doutor Inácio pediu a Eulália que apresentasse a tarefa que ela desenvolvia, deixando-os a sós por um instante, dizendo: tenham juízo. Pode deixar, doutor, deixe Marcondes aos meus cuidados. Eulália, e eu posso dizer que só em deixar o danadinho já estava com outro pensamento. Mas aí Eulália estava firme no propósito dela, né? Eulália solicitou carinhosamente silêncio, pedindo para não falarem sobre eles ali, pois teriam tempo e lugar para isso. E o chamou para mostrar o trabalho que ela realizava no hospital, puxando pela mão. Veja só, Marcondes não sabia o que olhava para ela ou para o que lhe mostrava. São os ovoides. Eu vi no filme de minha cirurgia. O interesse do aprendiz se dividia entre aquelas almas penalizadas pela máxima loucura e o olhar de Eulália. Ficavam em pequenas incubadoras do tamanho de uma caixa de sapatos. Ao todo, passavam de 3.000 histórias. Marcondes, muito atento a tudo, vivia uma emoção inédita, dividido entre a dor de ver aqueles quadros e a alegria de reencontrar Eulália. De repente, algo muito forte, como se fosse uma energia de atração, fez Marcondes largar a mão de Eulália, virar-se para o lado contrário, onde andavam, e afirmar: lá estão eles, apontando para algumas incubadoras perto da parede. Quem? Nossos filhos. Eulália, não suportando a emoção, deixou que as lágrimas rolassem espontâneas, perguntando depois de alguns segundos como ele sabia. Não sei explicar. São eles? Sim, são eles. 8 ovoides que carreguei no ventre, meus filhos amados. Por isso você está aqui. Pretendo recebê-los novamente na carne. Antes, porém, trabalho pela recomposição de suas formas. Veja, olhe esse aqui. Seu último nome foi Marcel Pirret. Olha só como começa a formar uma matéria desse lado. Marcel, vocês lembram, né? Da história da Eulália, da Angélica, da Helena, né? São todos envolvidos no momento de história, né? Lá na França, né? No século XVIII, se não me engano. E
Aqui que eu gostaria que vocês fizessem a comparação, né, daquele versículo. Olha pra você ver, o espírito morreu, praticamente perdeu a forma humana. É como se tivesse morto, né, ovoide. Então, Deus é tão misericordioso, né, e com a ajuda de tantas pessoas que querem o bem dele, né, principalmente do amor. O amor pode tudo, gente. O amor pode tudo. Então, você vê, ela tem duas, aqui fala, nessas quase 2 décadas de serviço, é a primeira forma mais parecida com membros humanos entre todos. Pensa bem, 20 anos para começar a formar uma perna. Então, esse versículo, né, que fala, é preciso, todo aquele que mesmo que estiver morto viverá, é exatamente isso. É ter confiança, ter fé e ter ajuda, né, dos entes queridos. Qual deles você sabe? Este estava com você, apontou para o menor de todos, foi tirado dele através da cirurgia, né? Está diferente da filmagem. Com o tempo, perdem a cor arroxeada e a matéria